Olá, queridos. Prontos aí para gente oxigenar a empresa de vocês? Eu quero fazê-los fazer dinheiro. Veja, eu não falo ganhar, é fazer dinheiro. Se a empresa de vocês não está fazendo dinheiro, você tem que tocar o meu sininho, se inscrever no meu canal e fazer a diferença, compartilhar essa live com o maior número de pessoas que você tiver. E olha, vai ser Mega Blaster total, Full Up, Plus, Adventure, High-Tech. E hoje eu vou falar de orçamento e controle empresarial. Você sabe que quando a gente está falando de orçamento, é importantíssimo a gente comentar. Planejamento estratégico é imprescindível. Quando estamos para cortar uma grande árvore, aquela velha métrica, né, do lenhador, e você tiver 8 horas para fazer esse corte de árvore, leve 6 planejando. Afie seu machado. Então, nós vamos afiar o nosso machado aqui hoje. E os desafios do mundo atual, gente, a complexidade, a volatilidade, orçamento e controle é fundamental. Nós precisamos estar o tempo todo antenado o nosso fluxo de caixa, aquilo que nós planejamos, aquilo que nós estamos executando. Por quê? Porque nós temos muitos desafios, nós temos que trabalhar sendo uma empresa pequena, pensando de uma maneira grande, senão o negócio não dá certo, não dá certo. E a importância aqui de você, empresário, se colocar como gestor do seu negócio, gestor orçamentário, inclusive, do seu negócio, se você não fizer isso, o seu negócio está fadado ao insucesso. E eu quero comentar aqui dos grandes desafios empresariais. É fundamental que a gente consiga, primeiro, pensar num orçamento no mínimo anual, com acompanhamento diário, semanal, mensal, tá? Segundo, eu tenho que analisar e controlar a execução desse meu orçamento. Se eu não fizer isso, em vão eu estou trabalhando, porque o negócio está escorrendo pela minha mão. E eu preciso ter conhecimento técnico, professora. Não, você precisa saber lidar com Excel, saber lidar. Se eu não sei lidar com Excel, pega um caderno, querido. Começa a planejar isso no caderno, coloque algumas colunas. E se você ainda está planejando no caderno, vou falar uma coisa para você: invista um bocadinho do seu tempo para aprender outras ferramentas, porque é importante você ter pelo menos o domínio do Excel. Né? Você vai precisar controlar a execução, vai preparar relatórios para que você consiga tomar decisões mais acertadas, destacando aí quais são os indicadores, aonde está travando, como é que você vai saber se você não acompanha aquilo que você previu, aquilo que você planejou, aquilo que você previu e aquilo que você está executando. Se há diferentes gaps entre esses pontos, alguma coisa está acontecendo aí, e é isso que a gente precisa entender. Gente, nenhum empreendimento pode ser considerado tão pequeno que não se beneficie do planejamento empresarial e de orçamento. Quando eu fiz o meu mestrado, lá atrás, eu tive um colega muito querido, e ele trabalhava numa empresa de médio, não, de grande porte. E essa empresa dele não tinha orçamento. E a dissertação dele versava sobre a importância de orçamento. É como se você estivesse dentro de um navio, de um avião, imagina. Você está num avião e abrindo a janelinha do avião, olhando assim para onde você está indo. Ah, não tem condição, você tem que trabalhar por painéis, você tem que trabalhar por direcionadores. Ai, professora, mas eu sou uma empresa pequena. Não, larga dessa idiotice. Se você pode ser do tamanho que for, é você é costureira, é você que é manicure, é você que tem faz doces. Não, querido, você tem que pensar estrategicamente de que maneira que você vai atuar. Eu fiz uma live explicando as dificuldades que nós temos na operação quando a gente não planeja.
falei de uma hamburgueria, chega um pedido de 2.000 hambúrgueres, a pessoa não está programada para aquilo, ela está programada para vender 10, para vender 2, para vender 5. É óbvio que o negócio não vai dar certo, é óbvio que você vai ficar, vai bater e não vai subir. Então, nós queremos agora maximizar os nossos resultados, é isso que a gente está procurando, não é? Então, o que a gente tem que fazer? O que nós precisamos destacar, não importando o tamanho da tua empresa? Mesmo um pipoqueiro pode se beneficiar de um planejamento. O pipoqueiro, a manicure, a costureira, a mulher que faz docinho, o homem que faz bolo, que cabelo, corte de cabelo, tudo. Se você tem um pequeno negócio, você pode alavancar os seus negócios planejando e orçando. Faz sentido isso para vocês? Então, olha, quando a gente pensa no empreendimento, o que você tem que fazer nesse empreendimento é sentar e planejar para onde você vai. E aí fatiar isso. Fatiar isso para o ano, fatiar isso para o semestre, fatiar isso para o mês, fatiar isso para a semana e fatiar isso para o dia. O que você está dizendo? Eu sempre começo meu orçamento pela receita. Por quê? Porque é onde eu terei fôlego para fazer as coisas. Entende? Então, não adianta você pensar, eu quero ter um salário de R$ 2.000, de R$ 3.000, eu vou trabalhar para isso. Querido, larga a mão de pensar pequeno. Se você está pensando em fazer somente o dinheiro que você faz assalariado, você não está contribuindo no mínimo para a geração de emprego e renda, com tanta gente passando fome aí, com tantas coisas que a gente pode fazer. Não, a gente tem que pensar, isso é egoísta. É egoísta. Por isso que de cada 10 empresas que abrem, 4 fecham no primeiro ano e 4 fecham no segundo. Não tem planejamento. Então, vai sentar e vai planejar. E aí, quando você começa pela receita, você começa a avaliar o que eu preciso fazer. Vamos lá. Eu quero fazer, por exemplo, R$ 100.000, certo? R$ 100.000 em que período? Vamos lá. R$ 100.000 em 6 meses. R$ 100.000, ó, dividido por 6, eu estou fazendo conta, gente. 16.666.666. R$ 16.000 por mês. Você vai trabalhar como? Como funciona o seu fluxo de trabalho? É isso que você tem que pensar. Eu quero trabalhar, professora, de segunda a sexta. Eu quero trabalhar 4 horas por dia. Eu quero trabalhar. O que você quer? Quantas pessoas estão envolvidas nisso? Porque se a gente for trabalhar 16.000 pensando no mês, eu estou falando aí de 4 semanas, você tem que fazer R$ 4.000 por semana no seu negócio. Para fazer R$ 4.000 por semana, você vai trabalhar 5 dias, você tem que fazer R$ 800 por dia. Qual é o seu negócio? Professora, eu faço manicure. Bom, então vamos lá. Quais são os tipos de unha que você faz? Bom, eu faço mão R$ 30. Então vamos lá, você vai colocar lá numa planilha, R$ 30. Estou até pegando aqui minhas anotações, meu caderno, que eu vou fazer com vocês. Ó, você vai colocar de mão, você cobra R$ 30. O combo, né? Se a pessoa for fazer o combo, você vai cobrar o quê? R$ 61, por exemplo. Mas também tem outras coisas. Ai, professor, eu sei fazer aquela unha mega. Quanto que está sendo cobrada aquela unha mega? Ai, estão cobrando R$ 180 para fazer. Aí você anota lá, R$ 180. Estão pensando só em receita, tá? Só em receita, porque depois você tem que pensar no custo disso aqui, crianças. Custo para fazer o negócio. Se for mão, de R$ 30, mão, tem o pé também. O pé deve ser mais ou menos R$ 30 também. Então, eu estou facilitando a conta aqui. 30, fazendo, né, uma conta assim de chegar aqui, só para a gente entender como é que funciona o negócio. Então, 30 pé, 30 mão, combo 58, para dar pelo menos uma vantagem para a pessoa que vai fazer pé e mão. E se for fazer a mão lá, aquela mão mega, 180, vai 150. Vamos falar que você está começando, que você ainda tem que fazer clientela, etc. E tal. Você tem que fazer R$ 800 por dia, queridos. Pegando, se for por 30, eu tenho que fazer 30 mãos, certo?
Ah, eu sozinha eu consigo fazer 30 mãos? Ah, então, você já viu que a proposta de 100 mil, você vai ter que escalar. Você vai ter que colocar mais pessoas fazendo isso com você, ou você vai ter que focar só na mão dos R$ 150. 800, ó, 150, 800 por 150, você tem que fazer 6 mãos, queridos. Só que aí a gente tem aquela coisa, né? 6 mãos por dia. Vamos fazer uma avaliação. Você vai começar às 9 da manhã. Quantas horas você demora para fazer esse trem aí? 3 horas? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até às 7 você vai trabalhar? Então você vai ter que. Ó, pensa aí. Você vai trabalhar das 9 às 7, das 9 às 8. Você vai ter que otimizar o seu tempo. Em todos esses casos, você vai precisar colocar mais pessoas para trabalhar com você, por você, ou reduzir o seu target, né? Mas se a gente estiver falando de mão, é isso. Vamos falar, por exemplo, se eu estou afim de fazer, eu tenho uma empresa de serviço. Adoro serviço, serviço é top. Serviço é top. O que que você faz? Eu quero fazer correção de texto, por exemplo. Quero fazer correção, eu vou fazer revisão de texto. Eu falo muito bem português, eu estou aqui pensando na vida. Vamos fazer uma revisão de texto? Revisão de texto. Quanto que você vai cobrar por página revista? R$ 10, R$ 20, R$ 30? E aí você começa a escalar o que você pretende fazer. Entendem o que eu estou fazendo? Quando você começa com a receita, você começa a ter um vislumbre maior, né? Aqui pegando no caso da manicure, se for uma pessoa só, se você fizer uma mão por a cada meia hora, 40, meia hora de fazer mão, ó, R$ 30, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, considerando uma de almoço, 6, vai dar o quê? 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 horas. Aí 8 horas de trabalho. 8 horas de trabalho, a gente consegue atender 16 pessoas, certo? Pessoas, ó, 16 pessoas, você atendendo meia hora cada, a R$ 30. 16 pessoas a R$ 30, você consegue fazer R$ 480 por dia. Vezes 5, dá 2.400 por semana. Vezes 4, dá 2.400 por semana. 4 vezes. Ai, gente, dá 9.600. 9.600. 9.600 por mês, vezes 6, dá 57.600. Ó, não é não? Então, o que. Ai, professora, sua louca, você fala como se fosse conseguir ter clientela. Querido, em vez de você usar Facebook, Instagram, para você colocar foto de família, foto de churrasco, foto de você de biquíni na praia, você vai botar foto da sua mão, foto do seu lugar, né? Vai colocar o seu contato lá para as pessoas te contatarem. Você vai impulsionar, você vai pagar impulsionamento para fazer isso, para trazer mais pessoas. E aí você vai perceber que você não vai dar conta de tantas pessoas que vão aparecer. Aí você consegue fazer divulgar setorizado. Você pode colocar no bairro onde você está, abrir o seu lugar, né? Você começar a trabalhar com o WhatsApp. Então, é possível. Sem contar que aí, a partir disso, você começa a criar outras possibilidades. Você vai trazer mais pessoas para trabalhar junto com você, você ganhando percentual. Querida, você ganhando percentual das mulheres que podem fazer unha para você. Você acha que não vale a pena? E sem contar que você terá um atendimento Ultra Mega Blaster Total Full Up Plus Adventure. Você vai, no finalzinho do dia, vai colocar algumas coisinhas diferentes lá. Você vai inovar, você vai pensar. É serviço. É serviço. Entendem o que eu estou dizendo? Então, nesse sentido, quando a gente está falando aí de planejamento, a gente conseguiu montar um orçamento da receita. Associado a isso, a gente tem que fazer um orçamento dos custos. O que são os custos? Aqui eu vou precisar ter esmaltes. Quanto custa? Não adianta você comprar 2, tá? A mulherada tem gosto distinto. Você tem que ter um pool de esmaltes aí. E esmalte fica duro.
Estou para te dizer, esmalte endurece. Além do esmalte, tem que ter acetona, algodão, palito. Você tem que ter uma maquininha para você higienizar né, esse alicate. Você tem que ter o alicate, alicate de unha, alicate de mão, cortador de unha, aquele sais para lavar o pé. Estou dando assim exemplificação. Você vai colocar tudo isso num papel. No papel não, no Excel, porque você já está ficando boa, né? Você vai planilhar, vai colocar lá no Excel. Se você tiver dificuldade com o Excel, manda aqui, professora, eu quero o seu e-book de como cuidar, como lidar com o Excel, que eu mando para você. Pode mandar que eu mando para você. E já acessa aqui o meu link e entra para a nossa tribo de fazer metas virarem lucro. É sobre isso que eu estou falando. Vamos fazer. Menino, menina, vamos fazer as metas virarem lucro. É sobre isso que eu estou falando com vocês. Faz sentido? Bom, aí a gente vai precisar o quê? Começar a planejar, lindo, maravilhoso, e controlar isso aí. E aí a gente tem que pensar no seguinte: é um ciclo. É um ciclo que vai acontecer na vida de vocês. O que é isso, professora, sua louca? Primeiro planejo, depois eu organizo, porque da maneira, se você não organizar o que você tem, você vai se perder. E você se perdendo, o negócio não vai andar. Você vai ter que coordenar, comandar e controlar o tempo todo. Parte do planejamento estratégico se desdobra em recursos necessários para atingimento de metas, etapa da operação, etapa de direção, etapa de coordenação. Entende? A gente precisa primeiro deixar a casa em ordem. E a casa em ordem são decisões de operação. E se você não sabe o que são decisões de operação, já clica no meu link aqui que vai dar acesso ao meu vídeo que eu falei quase uma hora explicando para vocês o que é decisão de operação. Você precisa saber disso. Tudo bem? Bom, controle e comando dos recursos. A gente tem que pensar em formas de integrar os aspectos funcionais e operacionais daquilo que você faz. Como é que eu posso integrar? Nesse primeiro momento, se você já começar a controlar, ter como hábito de controlar o que você tem de estoque, controlar a sua agenda de serviço e controlar aquilo que você está planejando de receita, olha, esse é um grande caminho. Não pensa que nem tomar banho, é fazer. Você tem que fazer isso diariamente. Professora, eu tenho 2, 3 pessoas que fazem isso, então coloque prioridade para elas. Você quer saber da sua receita. É isso que você quer saber. O que você está fazendo para a receita? Nesse primeiro momento. Por quê? Porque depois a gente vai ter que avaliar se eu estou como é que está a minha operação, se eu estou com custo fixo alto, se eu estou com... existe um equilíbrio entre custo fixo e custo variável. O que você está falando, professora, sua doida? Custo fixo, seu aluguel, se você tem pagando funcionários, quanto que está usando. Se você não fizer receita, você tem que pagar. E isso está te deixando, né? De que maneira? Você tem que fazer o negócio girar. É nesse sentido que eu estou dizendo. Focado na estratégia. Focado sempre na estratégia. E planejamento, queridos, não é sobre tomada de decisão futura. É sobre os resultados obtidos pela tomada de decisão agora. É sobre isso. Por isso que é importante destacar, planejar. Você tem que sentar e planejar. O tempo todo, sentar e planejar. E quando a gente navega sem destino, nenhum vento é favorável. E quando a gente não sabe para onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve, porque vai dar ruim mesmo. Então, se você está pensando no que você vai fazer, você tem que pensar nisso. Tia Jana está falando aqui com vocês, tá bom? Bom, primeiro, o que é importante vocês fazerem? Fazerem algumas pesquisas, por exemplo, pesquisas de dados do segmento que você escolheu, de como as empresas que atuaram com esse segmento se deram, expectativa dos interesses, tanto de vocês internos, da sua equipe, de você, quanto dos interesses externos, quais são os riscos que você tem, quais são as suas forças, quais são as oportunidades, quais são as ameaças, isso é planejar, tá?
a gente também pode colocar como análise fofa. Fofa, né? O que é fofa? É análise SWOT. Nós vamos fazer análise de forças, oportunidades, ameaças e riscos. É isso. Você vai ter que colocar no papel naquilo que você é bom, aquilo que você não é bom, aquilo que você não é bom, mas pode ser uma oportunidade, aquilo que você é bom, mas existem riscos. Você vai ter que começar a pensar nisso. Pensar na sua missão, nos seus objetivos estratégicos, naquilo que você quer fazer, nos seus planos de curto, médio e longo prazo. Trabalhar o seu orçamento e fazer esse controle, tá? Bom, a gente precisa ser mais cirúrgico nisso. Não adianta só ficar no planejamento. O grande problema nosso está na execução. O grande problema nosso está na execução. Então, a gente precisa pensar aí quais são os relacionamentos entre esses elementos que me impedem de conseguir fazer o que eu preciso fazer. O que está impedindo a minha empresa de acontecer? O que está impedindo a minha empresa de fazer as coisas rodarem de vez? O que está impedindo a minha empresa dela virar, dela acontecer, das coisas virarem? Entendem o que eu estou dizendo? É sobre isso que eu estou dizendo. Então, nós temos que pensar estrategicamente sobre isso e avaliar as possibilidades. E aí, queridos, a gente vai, o planejamento empresarial, planejar é decidir antecipadamente acerca de uma coisa, é decidir controlar o próprio futuro, e quando a gente controla o próprio futuro, a gente vai garantir que essas decisões tomadas aconteçam. É isso que eu quero que vocês pensem, é sobre isso que eu preciso que vocês avaliem. Faz sentido isso para vocês? Então, queridos, aí nós vamos pensar em decisões estratégicas, decisões administrativas, decisões operacionais, nós vamos trabalhar nisso e nós vamos continuar falando mais sobre isso no nosso próximo encontro, que vai ser daqui a pouquinho, tá bom? Não esqueçam, assine meu canal, me acompanhem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. E aqui nós estamos falando um pouco, início, controle e orçamento básico atrelado ao planejamento. Na nossa próxima aula, eu quero falar e descer um pouco mais sobre esse planejamento com vocês. Tem muita coisa, hein? Já fica ligado comigo, fica antenado aqui, tá bom? Beijoca!